Ok, boa noite, como vai? Vai bem? Nós estamos começando aqui ao vivo pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Como vai? Vai bem? Tomara que sim, e mais do que isso, tomara que você permaneça bem. Afinal de contas, nós estamos aqui para bem informar. O Opinião começa agora e hoje vai entrevistar o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, Lídio Modesto, está aqui a postos com a gente. Doutor Lídio, mais uma vez, nos atendendo aqui, de bate-pronto, para falarmos sobre como foi ou como foram os pleitos, não é? As eleições. Afinal de contas, tivemos aí a suplementar, depois tivemos as eleições municipais, aqui na capital com 2 turnos. Transcorreu tudo bem e a pandemia atrapalhou, ajudou, enfim, a gente vai saber. E a sua dúvida vai ser esclarecida caso você tenha. 99932-2529, vai aparecer na tela aí o telefone para você mandar via WhatsApp aí, ó. 99932-2529, participe, interaja conosco. Tem alguma dúvida? Basta você mandar aí, escrever e mandar via WhatsApp para a gente. Será uma satisfação, um prazer atender você. A gente repassa aqui ao Dr. Lídio para que ele possa responder. Aqui comigo, Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Dr. Lídio Modesto Filho. É isso mesmo? Lídio Tem Modesto da Silva Filho. Da Silva, não pode esquecer o da Silva. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom tê-lo aqui de novo, especialmente nesse momento que a gente quer saber se transcorreu tudo bem. Afinal de contas, transcorreu tudo bem? Um ano diferente, estranho esse, não é? Com pandemia, enfim. E aqui na capital e aqui no estado de Mato Grosso com 3 eleições, a classe suplementar, que a gente já teve a oportunidade de falar aqui, e depois a municipal e aqui na capital com 2 turnos. Foi tudo tranquilo. Eu vi que abstenções, por exemplo, as mantiveram assim 25%. Vou começar por aí então. As abstenções, elas foram maiores do que anos anteriores ou mesmo com pandemia elas se mantiveram no mesmo patamar? Bom, primeiramente, boa noite, Paulo Coelho, professor Lorenberg Alves, amigo de longa data. Eu agradeço a oportunidade, em nome do TRE, por mais uma vez estarmos aqui, utilizando deste abrangente veículo de comunicação, um programa muito assistido em todo o estado de Mato Grosso, podendo levar então para os telespectadores notícias a respeito da eleição. Respondendo à sua primeira pergunta com relação à abstenção, nós adotamos pelo TSE, que foi viabilizado um acordo multi-institucional entre a iniciativa privada e o poder público, adoções de medidas que pudessem atender às recomendações da Organização Mundial de Saúde para que a gente pudesse realizar uma eleição, já nessa fase final da pandemia, com a maior segurança sanitária possível. Portanto, todos os protocolos recomendados, não somente pela Organização Mundial de Saúde, mas também pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, foram adotados de maneira que o eleitor compareceu em massa para votar, não somente no estado de Mato Grosso, mas também em todo o Brasil. Por que eu digo em massa? Porque, conforme você mesmo disse, Paulo, nós tivemos uma baixa abstenção que ficou muito próxima das eleições anteriores. Ficou próximo. Ficou muito próximo. Para você ter ideia, há 4 anos atrás, nas outras eleições municipais, nós tivemos 19,80% aproximadamente de abstenção. Na próxima eleição geral de 2018, nós tivemos 21% de abstenção. E agora nós tivemos 23,5% de abstenção, quer dizer, é muito próximo. Não podemos imputar à pandemia esse acréscimo de cerca de 1,5% de abstenção no estado de Mato Grosso. Então agora, foram 23, então não foram 25, foram 23, 23,5%. Né? 25% foi Brasil, nível Brasil. Agora nós devemos reclamar e lamentar um pouco mais porque o reflexo impactou a pandemia no processo eleitoral mato-grossense, impactou. Não por parte do eleitor. O eleitor acreditou nas propagandas, nas nossas campanhas com relação à segurança sanitária e compareceu em massa. Digo em massa porque manteve o padrão. O que nós lamentamos foi que o mesário mato-grossense não compareceu como compareceu nas eleições anteriores. Então nós tivemos, por exemplo, na sessão em que eu voto, eu estive lá e tínhamos apenas 2 mesários, o presidente e o secretário, um número bastante reduzido. É possível fazer a eleição? Claro, tanto é que fizemos.
mas nós sobrecarregamos alguns companheiros, alguns colaboradores nossos, em razão da ausência de outros que poderiam ter E aquela história de comparecido nomear alguém, algum comum aí, algum... Muitos foram nomeados cidadão. na hora, muitos concordaram. O cidadão É brasileiro... nomeação ou convocação? Convocação. 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 Então o cara não pode recusar. Ele tem que justificar, né? Sempre há um bom senso para acatar as justificativas, né? Uhum. Um churrasco não serve. Não pode. Professor Lorenberg, por favor. Olha, antes de mais nada, a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. É sempre um aprendizado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso amigo telespectador e eu, em particular, ganho muito com a presença do senhor aqui. Eu quero sair um pouquinho fora para aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência, a vivência nas questões eleitorais, para trazer, e o senhor certamente sabe disso, o movimento Advogados do Brasil entrou recentemente com pedido de liminar para anular as eleições de 2020. Tem 3 objetivos deles aí: a moralidade pública, a defesa do erário e um outro item, o respeito às leis. Eles alegam que a contratação da empresa que forneceu o supercomputador foi feita sem licitação. E eles estão pedindo a anulação das eleições de 2020. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. Sim, veja bem, seria uma motivação muito fora da curva você utilizar essas ponderações por advogados para anular uma eleição por conta de um eventual computador que foi comprado sem licitação. Eu não participei da aquisição do computador. O que eu posso dizer para os senhores é que o computador ele foi um projeto da ministra Rosa Weber, não é da administração do ministro Barroso, e a ideia foi a centralização da apuração e totalização para inviabilizar a possibilidade de maiores ataques cibernéticos nos nossos equipamentos eletrônicos. Nós tivemos ataques, esses ataques não causaram nenhum tipo de lisura, que pudesse comprometer a lisura do processo eleitoral em si, tanto que a única coisa que foi divulgado foi dados pessoais de funcionários de gabinete e de ministros, não conseguiram enveredar pela área que é substancial, que é a área fim, que é a entrega da eleição para o Brasil. Mas o computador custou caro, todo o equipamento eletrônico custa caro, eu não participei da aquisição, eu desconheço isso. Mas isso, em hipótese alguma, tem motivo. Todas as motivações que foram endereçadas para a confiabilidade da urna eletrônica foram frustradas, assim como eu tenho certeza que esta ação será frustrada. Certamente é um lampejo daquilo que se fala sempre, o jus perniandi, né? Quem perde reclama. Né? O Brasil está me chamando muita atenção, porque até quem está ganhando está reclamando, né? Embora não consiga comprovar nenhum tipo, né, de ilicitude praticada pelo processo eleitoral. Está dizendo então É possível que esse computador tenha sido comprado sem licitação? É possível. Claro que é possível. Existem super máquinas que você não compra no porto. Existem equipamentos, um equipamento que custa mais de 25 milhões de reais, eu tenho certeza que você não consegue comprá-lo em qualquer loja aqui em Cuiabá. Certamente houve uma importação de um computador, eu vi mais ou menos o computador do tamanho dessa sala, entendeu? Que justifica. O que não justifica é você ter a possibilidade de comprar, por exemplo, um notebook e pagar nele quase R$1 milhão. Isso existe também. Mas também, doutor, também não justifica você pagar 75 milhões de reais num supercomputador para ele apresentar problemas primários, pelo menos é o que se tem notícia até agora, no primeiro turno, né? Onde houve invasão de hackers. Paulo, justifica porque nós compramos um computador a um custo de 26 milhões de reais e não de 75 milhões de reais. Não, ele custa 26 milhões de reais. 26 milhões de reais, né? De reais. 26 milhões de reais, cuja justificativa é absolutamente plausível. Existem pessoas que entram na internet somente para causar esculacho no trabalho alheio, né, para denegrir a imagem de determinadas instituições sérias. O ramo de justiça que mais tem crédito com a população é a justiça eleitoral, por ser célere
e por realizar um procedimento de colheita de voto, divulgação de resultados plenamente confiável, que jamais conseguiu provar nada contra isso. E nós tínhamos no procedimento anterior, nas eleições pretéritas, 27 supercomputadores que não custam barato também e que ficam nos seus TREs e que realizavam o processo de apuração, totalização e encaminhamento das informações. Só que as instituições estão sendo invadidas. Estão sendo invadidas. Por que motivo, não sei. Fechamos, então, 26 portas e deixamos apenas uma. Então, na verdade, hoje nós temos um supercomputador para gerenciar isso. Ah, mas o computador deu problema, não justifica? Justifica. O que não justifica é a empresa que vende o computador não ter o ajustado suficientemente para que ele pudesse realizar o trabalho e entregasse a contento no momento esperado. Isso é uma outra situação. Tanto é que equalizou-se o problema no segundo turno. Com menos de 40 minutos, o Brasil sabia os prefeitos. Sim, o segundo turno foi perfeito, o segundo turno. Foi perfeito. Aliás, foi a moda da justiça brasileira que, ao longo dos anos, sempre deu aula, não é? Agora, o primeiro turno justifica. Você falou, justifica, mas aí houve um erro. Qual foi o erro? A invasão dos hackers, quer dizer, houve a invasão que não estava prevista, né? Quer dizer, as consequências não disso... foi nesse supercomputador, só para assinalar. Tá? Então vamos esclarecer direitinho. Como que aconteceu então essa invasão dos hackers? Porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também argumentou, e só que deixou alguns vácuos de dúvida, não é? Eu queria entender direitinho o que houve realmente no primeiro turno quanto à invasão dos hackers e o supercomputador. As informações que foram divulgadas em consequência desta invasão, elas datam do início do ano. Eles divulgaram próximo da eleição para causar um imbróglio, para colocar em xeque a credibilidade do trabalho da Justiça Eleitoral, e somente critica o trabalho da Justiça Eleitoral quem desconhece o trabalho da Justiça Eleitoral. Né? Agora, criticar, invadir, tentar causar algum tipo de polêmica, isso faz parte do comportamento humano. Né? E nós estamos aprendendo com essa nova situação, porque as tecnologias são muito modernas. Jovens de 16 anos fazem um arregaço no computador alheio. Né? E nós estamos nos preparando exatamente para não termos esse tipo de impacto. Daí a razão do investimento. Agora, você pegar o dinheiro público, apresentar uma nota fiscal de algo que foi comprado com justificativa plausível, que garante que você vai ter um processo melhorado, mais seguro, como tivemos no segundo turno, ou seja, está provado que isso é assim, eu tenho certeza que o cidadão brasileiro concorda com a aquisição disso, porque o cidadão brasileiro não concorda com desvio de dinheiro público. Sim. Eu te pergunto, a Justiça Eleitoral, deixa o questionamento para o nosso telespectador, a Justiça Eleitoral é o ramo de segmento de justiça que mais entrega a contento o trabalho para o cidadão brasileiro. Você acha que alguém questiona quanto ganha Cristiano Ronaldo? Não, ninguém questiona. Porque o Cristiano Ronaldo ganha milhões de reais, de euros por mês, porque ele tem um objetivo, fazer gol. Você não vê ninguém reclamando que o cara faz, que o cara ganha muito, porque ele atende. Então eu tenho certeza que o amadurecimento do cidadão brasileiro no que diz respeito ao debate democrático e a função da justiça eleitoral em prol da sociedade brasileira compreende a necessidade de aquisição de equipamentos que vão tornar este trabalho mais seguro, mais transparente, melhor, ainda que ele seja um equipamento caro. Não existe equipamento barato para entregar serviço bom. Não existe profissional bom entregando serviço ruim. Entendeu? Profissional a um custo barato. Para você ter um trabalho bem feito, você precisa investir nesse trabalho. E é isso que acontece com a Justiça Eleitoral. O cidadão brasileiro não vai reclamar, porque sabe que o trabalho é sério. Professor. Então, pelo que eu entendi, juiz, eu posso assegurar e posso reafirmar ao amigo telespectador que o índice percentual de abstenções, tanto do ponto de vista para as candidaturas ao Legislativo, quanto para os prefeitos, só para ter um exemplo, para que o amigo possa entender do que nós estamos conversando, nas eleições de primeiro turno em Cuiabá, foram um pouco mais de 83 mil eleitores não compareceram às suas sessões. Ao passo que no segundo turno nós tivemos um pouco mais de 93 mil eleitores que não compareceram. Esses índices percentuais, esses números estão dentro do que foi previsto pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso? O Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, antes do início do processo de votação, nós tínhamos a experiência, nos indicava
que o trabalho realizado por nós era tão confiável que não seria motivo para termos abstenção. Então a gente estimou entre 20% e 25%, professor. E acertamos, né? Agora, eu acredito, muito mais, porque é paradigmática a situação. Você sai nas ruas, passa agora na Praça Popular, quinta-feira, nós estamos aqui ao vivo, passa agora e vê se tem gente ou não tem gente aglomerada. Festas de família, enfim. Cachoeiras, belezas naturais mato-grossenses convidam a aglomeração de indivíduos e os indivíduos estão aglomerando-se. Ainda mais nesse calor. Ainda mais nesse calor. Entendeu? Então não é um motivo, não vou porque eu estou com medo de pegar vírus lá na sessão eleitoral, com todo aquele aparato à disposição para garantir a segurança de todos. Não tivemos uma reclamação de falta de segurança biológica. Então não é esse o motivo. Eu penso, estou dando opinião pessoal, não como juiz auxiliar da presidência ou como membro do TRE de Mato Grosso, que a abstenção constatada em todo o Brasil, não estou dizendo apenas em relação a Mato Grosso, é mais por falta de afinidade política com os gamers da disputa, falta de empatia, e também por um descrédito com a classe política brasileira. Os números com relação aos casos de corrupções no Brasil são estratosféricos, e isso causa uma certa repulsa, penso eu, com o cidadão trabalhador. Eu ia te perguntar justamente isso, não é nem a opinião do magistrado, e sim a sua opinião pessoal. Então, o senhor acha, então, que é mais em função dessa questão do descrédito, está meio saco cheio com a classe política, e aí, por isso, a abstenção, ainda que não seja aquela abstenção, 25% no país, não é? Mas muito se deveu a isso, e não à pandemia. Com certeza, Paulo. Porque nós mantivemos no primeiro turno o mesmo tanto do segundo turno. É muito comum você sair, vocês que estão diuturnamente consumindo informações, porque vocês precisam entregar uma riqueza para o telespectador, uma universalidade de informações, você sabe muito bem, entendeu, que existe um ditado aí que fala, mas tá ruim para escolher, não sei o quê. Vocês não viram isso aí? Uhum. Todo mundo ouviu isso, entendeu? Eu sou um cara totalmente contra você votar em branco, você votar nulo, entendeu? Porque eu acho que você entrega para um cidadão menos politizado que você a possibilidade de fazer escolha. Eu acho isso um crime contra o seu município e contra a nação. Mas respeito as opiniões de todos. Inclusive a vontade de não ir votar, eu respeito. Basta justificar depois, não há problema algum. Mas o descrédito com a classe política é um vetor muito mais observável com relação a essa abstenção que tivemos alta no segundo turno e no primeiro turno no Brasil todo, do que a segurança sanitária, a pandemia, que pudesse inviabilizar a ida das pessoas. Tanto é verdade isso que nós tivemos casos aqui em Cuiabá de transporte irregular de eleitores, ou seja, o eleitor está entrando até no carro de estranho para ir votar. Certo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, após o intervalo comercial. Voltando aqui com o doutor Lídio Modesto. Fake news. Como que foi essa assombração no pleito? Eu sei que, rapaz, você abre o celular, você só vê, aí não tem como acreditar de primeira mão. Eu acho que esse é o primeiro ato, né? Você tem que sempre duvidar e depois, até você ter a certeza, você tem na palma da mão a internet para você verificar. É uma trabalheira, mas muita gente não tem esse trabalho de verificar. Como andou esse fantasma das fake news nesse pleito? Eu confesso que as medidas adotadas pelo TSE e pelos TREs, elas foram suficientes para coibir bastante, né? Antigamente nós tínhamos os panfletos apócrifos, né? Inclusive chegavam a ser lançados por avião, né, professor? E hoje não, hoje está tudo digitalizado, né? E muito mais fácil de transmissão, né? E de chegar até o público em geral. E nós temos um problema que não é apenas do brasileiro, isso precisa ficar registrado, porque faz parte do ser humano que está tendo os primeiros contatos com essas novas tecnologias, né? O problema é que não existe uma cultura da checagem, da fonte. Então, verdade, se você acha engraçado, você passa. Eu, por exemplo, acho engraçado, minha mulher sempre fala, não tem nada a ver com o que está passando aí. Mas já foi, entendeu? Mas eu gosto de coisas engraçadas. E na política, já inclusive houve uma decisão que tornou inconstitucional uma portaria editada no primeiro quartel
no segundo quartel do século passado, em Pernambuco, dizendo que era inconstitucional porque o cara estava se achando violado na sua honra, um candidato, porque estava fazendo gozação com ele. E, a partir desta decisão do TSE, ficou liberado, portanto, para os artistas que pudessem usar o humorismo na política. E, para quem gosta, é um prato cheio. Política, hoje o termo é meme, né? O político é o prato cheio do humorista. Mas o meme em cima de uma fake news? O meme em si, ele pode acontecer. Agora, o que o artigo 9º da Resolução 23.610 de 2019, que trata da propaganda eleitoral, diz é o seguinte: é proibido haver a transmissão adiante, a passagem adiante de informações que possa ser constatado como fato sabidamente inverídico. É fake news, né? O problema é que no brasileiro colocou num saco tudo que seja crime, tudo que seja mentira, tudo que seja ofensa, tudo é fake news. Fake news, na verdade, é notícia falsa, é fato sabidamente inverídico. E você transmitir o fato sabidamente verídico não é penalizado apenas o candidato beneficiado ou o partido político ou o candidato que transmite, mas o eleitor também pode ser rastreado e pode ser penalizado também com pena, inclusive, de detenção de 6 meses a 1 ano e aplicação de multa que vai de 5 mil a 15 mil reais. Para o eleitor e para quem confeccionou a mentira, certo? Já o cara que pagou o mentor intelectual da farsa ou da mentira ou da notícia sabidamente inverídica, a pena dele é maior, é de 2 anos a 4 anos de detenção e a pena pode chegar até 30 mil reais, a pena pecuniária. Mas os acordos que foram realizados também de forma multi-institucional entre as redes sociais, a empresa detentora das principais redes sociais que utilizamos no Brasil, Facebook, Instagram e WhatsApp, o mesmo dono, ela criou um robô a serviço da justiça brasileira e na primeira semana, 80% da checagem que ela viu das contas, ela derrubou por conta própria, porque não tinha origem legal aquela conta. Então funcionou muito bem. Isso coibiu que houvesse uma transmissão simultânea das informações levianas, mentirosas, e isso colaborou muito. E também um outro trato que houve para diminuição drástica das fake news nas eleições de 2020 foi que este acordo interinstitucional também entre o poder público e o poder privado, a iniciativa privada, é que quando houvesse uma decisão judicial, a resposta fosse cumprida em 24 horas. Porque eles criaram uma sede no Brasil e então ficou mais fácil do que você ter que encaminhar e-mail para os Estados Unidos para que houvesse cumprimento das decisões judiciais. Isso favoreceu em muito. E também nós tivemos outras iniciativas, como, por exemplo, uma campanha do TSE que diz o seguinte, que se for fake, não transmita. E nós, reiteradas vezes, e em todos os cenários de mídia, nós passamos essas mensagens. E o eleitor brasileiro brincou muito nas eleições, curtiu muito, mas não divulgou muitas fake news como foram divulgadas nas 2 eleições anteriores. É isso que eu ia perguntar. Então, em 2020, o número de fake news foi menor do que 2018? Mas bem menor. Bem menor. 30%, 40%? Eu digo que talvez 50% menos. Nisso não quer dizer que a Justiça Eleitoral tem que se acomodar, porque 2022 já está se avizinhando, tem que fazer um trabalho para que isso seja reduzido a pó. Parte daquele supercomputador passa para a utilização de um mecanismo eletrônico capaz de coibir e fazer rastreabilidade das informações que possam comprometer a lisura, a transparência e o equilíbrio do processo eleitoral. E a Justiça Eleitoral, inclusive, criou um espaço dentro do TSE somente para o combate nas fake news. Eu coordenei aqui em Cuiabá o GGI, coordeno ainda o Gabinete de Gestão Integrada, que ele termina o trabalho dele quando há a diplomação, e as forças de segurança se uniram para realizar não somente a parte de logística da eleição em todo o estado de Mato Grosso, mas também a parte de segurança. E, obviamente, que as forças de segurança compostas pelo Exército, pela Marinha, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, cada instituição dessa, centralizando dentro do CICC, Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública, lançou mão das suas unidades de inteligência para que pudéssemos rastrear ou identificar qualquer tipo de conduta, inclusive encaminhando
indivíduos da inteligência para alguns municípios do estado de Mato Grosso para verificar se aquilo era verdade ou não. Então, assim, nós tivemos um combate mais acentuado, conforme você bem salientou, a Justiça Eleitoral não pode se acomodar, porque enquanto você está trabalhando para fazer o certo, existem milhares, um exército trabalhando para fazer o errado. E o brasileiro, o ser humano não é um brasileiro, o ser humano gosta muito de consumir piada. E é muito criativo. Gosta, né? muito criativo, muito rápido, gosta de rir e consome muito mais fácil, não sei por que motivo notícias falsas. Tanto é verdade que existe um pensador norte-americano que chama Mark Twain, que ele diz o seguinte, que enquanto a mentira rodou o mundo, a verdade ainda está calçando os sapatos. Tanto que é mais lenta, né? Dorenberg. Olha, uma pergunta, é claro, para a experiência, para o seu conhecimento. O fato de termos eleições municipais não contribuíram com esse menor índice percentual de fake news do que as eleições gerais? Porque em 2022 nós temos eleições gerais. Não é muito mais fácil aumentar a fake news nas eleições gerais do que nas municipais? É uma pergunta mesmo que eu estou fazendo. A experiência que tenho, eu fiz minha primeira eleição no ano 2000. De lá para cá, eu nunca deixei de fazer eleição. De todas as formas de contribuições possíveis. E eu posso afiançar para o senhor com a experiência, com a maior absoluta convicção, que a tendência de serem maiores são nas eleições municipais, porque os debates são mais acalorados. O candidato a vereador mora ali na esquina, numa cidade pequena. A ponto de nós termos dificuldade de incrementar a funcionalidade da lei no que diz respeito, por exemplo, à utilização de veículos sonoros. Né? Minha primeira eleição foi na comarca, no município de Guiratinga, e era uma eleição municipal. E eu me recordo que veículos sonoros não podem passar a 200 metros de escolas, de hospitais, de bibliotecas, de instituições públicas quando em funcionamento, e se o cara, se fosse respeitar muito isso, o cara ficava engessado, ele tinha que colocar o veículo sonoro parado, porque a cidade é uma cidade pequena. E nós temos cidades muito menores que Guiratinga. Então eu penso que o calor, o debate, a tendência a divulgar situações apócrifas ou levianas, mentirosas, ela tende a ser mais nas eleições municipais. Nas que ano eleições que era gerais, esse aí que o senhor fala? A sua primeira eleição foi que ano? Foi em 2000. Só de ver que em 2000 tinha acabado já os tais showmícios, já não tinha mais esse negócio de bonezinho com Não, ainda camiseta. podia, acho que 2000 ainda podia, não me lembro. Ainda tinha ainda. Ainda Tinha tinha, ainda, eu ainda acho que foi em 2005, a reforma de 2005. Então, não me recordo mudou agora. muita coisa de lá para cá. Minha pergunta é nesse sentido. Mudou muita coisa de lá para cá, acabaram-se os showmícios, as camisetas, os brindes, as canetinhas e tudo mais. E aí, agora, mais em compensação, ou nesse caso, descompensação, a internet reverberou planeta fora. Está tudo centralizado na internet. Quer dizer, com essa centralização na internet, fake news, por exemplo, os tais memes criativos com humor, eles não ficam cada vez mais salientes, ou seja, eles não vão se sobressair cada vez mais difícil para a justiça coibir isso? Veja bem, controlar o cidadão é complexo. Né? E o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 9º, prevê que o direito à liberdade de expressão ele é pleno. Na moldura legal, no que diz respeito aos acontecimentos da área eleitoral, essa liberdade de expressão do eleitor, ela é praticamente zero. O eleitor apenas não pode divulgar fatos sabidamente inverídicos, que conforme eu disse agora há pouco, e não pode divulgar situações que possam ferir direitos de personalidade, como, por exemplo, falar mal de partidos políticos, de candidatos, e isso pode vir, inclusive, a descambar para crimes tipificados no Código Penal, no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, que diz respeito à prática de crimes de calúnia, de injúria e difamação. E ainda pode descambar ainda para uma ação de reparação de danos, né? E tem uma indenização pecuniária a ser paga aí por esse elemento. Ponto. Então ele pode, o resto ele pode tudo. Pode falar mal, falar feio, pode divulgar. Ele não pode fazer também impulsionamento pago. Já a divulgação de disparo em massa, já o partido político, o candidato, a coligação pode fazer impulsionamento de suas coisas. Agora, já o disparo em massa é proibido para todo mundo. É proibido para todo mundo. Portanto,
Se você receber um disparo indevidamente, você pode entregar isso para a Justiça Eleitoral, que nós vamos acessar a possibilidade, aquele robô, que eu disse agora há pouco, e tentar coibir isso aí. Mas a sua pergunta é muito complexa para responder. Eu preciso dizer para os senhores por que a internet ela é tão livre. Por que a internet é tão livre? Porque, primeiramente, ela não tem aquele caráter invasivo, e que ainda funciona muito bem, que é a propaganda no rádio e na televisão. Você está indo trabalhar, está ouvindo sua rádio, de repente aparece uma inserção de 60 segundos de um partido político que você não tem a menor afinidade e não está ao fim de ouvir. Você está assistindo o jogo do Vascão, que agora vai passar agorinha aí, né? E eu estou assistindo e de repente pula uma inserção política que não me interessa no intervalo do jogo, por exemplo. Entendeu? Então esse caráter invasivo, daí a multa mais alta para os veículos de comunicação de massa do que aqueles da internet. Chega a R$106 mil quando existe um abuso de poder dos veículos de comunicação, rádio, TV, dependendo da rádio, da TV quebra. Então, e por que a internet é tão livre assim? Porque a internet, pouquíssimas e raríssimas vezes você recebe sem querer. Porque na internet você percebe que você não vê propaganda eleitoral na internet, mas você vê em revista, você vê em televisão, você vê. E porque a internet você precisa digitar o endereço. Se eu quiser conhecer a proposta de Lourenberg Alves, eu preciso ir no Google e digitar o nome dele. Ou seja, eu estou interessado em consumir uma informação. Por isso que a internet ela tem esse caráter de maior liberalidade, certo? E a tendência é essa, barateamento de custo. Existem razões, o objetivo 11 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que diz que nós temos que ter municípios com caráteres mais sustentáveis, investir inclusive em opções, termos melhores opções que contribuam com o meio ambiente. Pô, você pensar há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, num santinho eletrônico, né? Ninguém imaginava uma situação como essa. Hoje, você pouco vê santinho de papel. É uma realidade sem volta, né, a internet. Nós estamos experimentando e nós estamos aprendendo com essas atuais eleições. O novo formato de engenhos propagandísticos, eles têm sido observados pela Justiça Eleitoral. Agora, o cidadão, nós que estamos mais envolvidos diretamente com isso, precisamos entender que a legislação não acompanha a revolução tecnológica e a legislação não acompanha também as novas práticas que os indivíduos adotam. Ok. Doutor Lídio, as denúncias que houve nesse, vamos falar mais desse pleito municipal, né? Os 2 turnos aqui. Que fim levaram essas denúncias? Foram muitas, não foram? Aquelas pessoas que foram denunciadas, os candidatos que foram pegos na boca de urna, enfim. O que o senhor pode dizer sobre isso aí? Nós tivemos várias denúncias, embora muito pouca em relação às ocorrências que nós tivemos nas eleições anteriores, mas nós tivemos uma evolução muito grande com a participação popular. No que diz respeito à fiscalização, a população tem entendido o recado da Justiça Eleitoral de que deve ombrear conosco, e os nossos canais absorveram muitas denúncias durante todo o processo eleitoral. O Pardal, para se ter ideia, quando ele surgiu em 2014, nós tivemos 1.033 denúncias durante todo o processo. Já em 2016, nós tivemos 1.350 denúncias. Em 2018, nós tivemos aproximadamente 1.900 denúncias. E agora nós tivemos aí mais de 5.000 denúncias pelo Pardal nessas eleições. Ao todo, nós tivemos aproximadamente 10.000 denúncias, 11.000 denúncias durante todo o processo. Mas no dia das eleições, que muita coisa se configura como crime eleitoral, nós tivemos no primeiro turno apenas 175 ocorrências em todo o estado de Mato Grosso, é um número bastante pequeno, razoável, né? E no dia da eleição aqui em Cuiabá, nós tivemos apenas, no segundo turno, o único município de Mato Grosso que é possível de se realizar o segundo turno, nós tivemos apenas 11 ocorrências. Tivemos prisões, no primeiro turno nós tivemos prisões de candidato, no segundo turno nós tivemos prisão de indivíduo que já tinha sido eleito no primeiro turno. Nós tivemos 3 problemas no segundo turno, 3 problemas de tentativa de transporte irregular de eleitor. Nós tivemos 4 problemas de boca de urna, o indivíduo pedindo voto. Nós tivemos 3 situações de tumulto no local de votação, pessoas aglomerando, pessoas causando, não fazendo boca de urna, mas causando tumulto nas sessões eleitorais.
E tivemos um caso de corrupção eleitoral propriamente dita, que era captação ilícita de sufrágio por meio de troca de benesse, ou seja, compra de voto. Então, totalizamos apenas 11 ocorrências. Segundo turno, está dizendo? Segundo turno. Esses dados O senhor pode dar nome? Porque, não, eu porque não me lembro, assim, tipo eu vou, por exemplo, a questão do transporte, transporte regular. Três casos. Vou citar um dos casos aí que eu tomei conhecimento, porque eu estou em curiosidade para saber porque aquele que teria feito o transporte de eleitor teria fugido. Estou falando de um vereador que foi reeleito aqui em Cuiabá, o Macrian. Desse eu lembro o nome. Eu Agora, também. por exemplo, tem um caso de uma senhora que estava na frente da casa dela pedindo voto, segundo consta a denúncia, e aí foram até lá, ela falou, não, eu estava conversando sobre política, mas é com meu genro, tanto que eles entraram para dentro de casa. Ela foi detida, a dona, certo? Eu não lembro o nome da dona, não tem como lembrar Mas o pode, nome. configura realmente crime isso aí? Ela conversar Boca com, de urna? Não. conversar com o genro? Boca de urna. O que deve o cidadão ficar sabendo a respeito do que acontece, respondendo de forma mais completa a sua pergunta, é o seguinte, o que aconteceu com as denúncias? Ora, nós temos um dia destinado a realizar a votação, certo? E existem situações que configuram crime eleitoral. As notícias são feitas ou por adversários políticos ou por cidadãos que querem moralizar a política no estado de Mato Grosso, na capital do estado. Olha, eu estou sabendo que tem um cara comprando voto. Nós vamos imediatamente, deslocamos a nossa força de segurança e constatamos se aquilo é veraz ou não. Se a gente constata a veracidade daquela alegação que foi feita, o indivíduo é detido e encaminhado para o cadeião. Lá existe um delegado da Polícia Federal, existe um magistrado, existe um defensor público da União e escrivão para poder fazer, e um promotor, um membro do Ministério Público Eleitoral. Faz o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, verifica-se se aquilo é caso de soltura ou de manutenção da prisão, dependendo da gravidade do crime, e isso vira uma espécie de inquérito policial que vai ser relatado pelo delegado de Polícia Federal e ele vai fazer o encaminhamento desse procedimento administrativo embrionário para o procurador eleitoral, Dr. Eric Masson. Se ele perceber que aquilo é crime realmente, há indícios de autoria e há materialidade para o oferecimento da denúncia, aí ele vai oferecer a denúncia e vira um processo comum criminal. No caso do Macrian, do vereador Macrian, que fugiu ou teria fugido, eu não posso falar que fugiu porque eu não tenho provas, mas as informações que eu li, que ele teria fugido, não é? Te falo exatamente o que aconteceu. Porque parece que foi um juiz próprio que confirmou da situação do transporte ali. Eu tive em mãos, logo após a ocorrência, do boletim, do BO, do Boletim de Ocorrência dos Fatos. O que aconteceu? Uma escola lá no bairro Pedregal, houve uma denúncia por parte de adversários políticos, eu não sei qual que é a vinculação política desse indivíduo, eu fiquei sabendo que ele foi reeleito, eu não sei nem quem foram os reeleitos, quem foi eleito, né, todos, e são muitos, né? Existem coisas mais importantes para saber de quem foi eleito, né? Para resolver. E aí houve a denúncia de que ele estava fazendo boca de urna, pedindo votos ali perto da escola e que ele estava fazendo transporte irregular de eleitores. 2 indivíduos foram detidos, um homem e uma mulher. E eles foram encaminhados para o cadeião. Naquele tumulto que estava acontecendo na frente da escola, o indivíduo disse que realmente estava indo com um veículo de propriedade deste vereador reeleito. A polícia foi atrás e ele aproveitou o tumulto e fugiu. Isso está escrito no boletim de ocorrência. Se efetivamente ocorreu, não estava lá, não sei. Isso vai ter o desdobramento necessário e ele, se configurado for algum ilícito praticado por ele, ele vai responder pelas consequências. A investigação então atos. Continua? Opa, todas as investigações continuam. Não tem nada que foi arquivado. Nem nos 175 do primeiro turno e nem os 11 do segundo. Professor, por favor. Vamos explorar um pouco mais essa conversa e eu não gostaria de nominar porque eu não tenho provas contra nenhum desses candidatos que esteve em boca de urna. Mas vamos, hipoteticamente, aproveitando mais uma vez o seu conhecimento e a sua experiência, imaginemos que um candidato foi eleito ou reeleito no primeiro turno, vereador, evidentemente, e aí ele vai no segundo turno, na campanha, ele comete os crimes e os crimes são, de fato, crimes. E aí eu pergunto, porque essa pergunta me foi feita durante praticamente todo domingo, e aí eu estou repetindo a mesma pergunta para o senhor. Imaginemos que teve a materialização do crime.
esse eleito ou reeleito pode ser punido de uma forma tal que venha a questionar o seu próprio mandato ou não? Ele não dá tempo de não ser empossado, mas o processo vai se desdobrar e eventual consequência pode atingi-lo, inclusive, neste mandato. Pois é, mas aí... Ainda que ele foi empossado... Veja bem, o ilícito eleitoral, quando ele é julgado antes da posse, antes da eleição, a consequência drástica na vida do violador de norma é a cassação do seu registro de candidatura. Após a sua posse, é a cassação do diploma, a cassação do mandato. Mas depende da gravidade dessa infração, ou desse crime. Veja bem. Por exemplo, o transporte, aquilo lá, eu não vou falar simples porque eu estou... Mas o fato de o candidato, ou já o político, né, já ter sido eleito, transportar ilegalmente eleitores, isso aí, se comprovado depois que ele tomar posse, pode configurar esse ato em si, só esse, só a força de expressão. Foi esse ato, né? Eu falo só para depois falar que é pouca coisa, mas não. Ele cometeu esse crime. Vou falar para você. Tem poder de caçar, de impedir o mandato dele? Não, mandato. Se ele tiver tomado posse, possivelmente sim. Agora, eu não conheço os fatos e eu não sei a proporcionalidade, eu não sei o que efetivamente foi apreendido com ele, porque, como eu disse, o processo está em investigação ainda e não terminou. Eu não tive acesso a isso. Eu não posso dizer para ninguém, nem para vocês e nem para ninguém, qual vai ser a consequência do ato, porque eu desconheço o ato. Eu desconheço o processo. Eu estou falando de um exemplo, mas estou falando um exemplo. no geral. Eu já vi gente ser cassado o seu mandato por comprar um voto. Por comprar um voto. Captação ilícita de sufrágio. Qual a consequência? Perda do mandato. Um voto. Eu já vi. Eu já vi decisão judicial dizendo que o impacto daquele tamanho ali não teve proporcionalidade suficiente para culminar com aquilo ali, declarou o cara inelegível e não cassou o mandato. Então, a situação é muito mais circunstancial e de maneira que me impede de traçar qualquer tipo de comentário a respeito dessa situação hipotética que você está falando. Porque nós não estamos falando de caso concreto. Não, de hipótese, né? Nós estamos falando de uma hipótese. Agora, todo ato gera consequência, inclusive perda de mandato. Não, porque eu queria só, o professor fez uma pergunta, eu queria só saber do poder desse crime, verificado, constatado, né, lá atrás, e ele tomou posse, e se esse crime, depois de julgar, depois de constatado crime realmente, o que é feito, o poder que esse crime pode ter na... Veja bem, o fato é complexo, por quê? Porque nós já tivemos decisões judiciais que, mas ele não está neste mandato, foi eleito para outro mandato, outro cargo. Então os atos praticados naquele mandato não contaminam um segundo mandato, por exemplo. Eu não sei, num caso hipotético como esse, em que o indivíduo é eleito num primeiro turno e depois ele vai ser julgado em razão de violação de norma de segundo turno, qual é o seu entendimento de um tribunal a respeito desse aspecto, porque eu desconheço, certo? Mas eu sei, por exemplo, que é possível que se fala, olha, mas o processo da eleição continua em andamento, não foi fechado ainda, portanto, ele estava praticando algum crime eleitoral dentro do mesmo processo que não está fechado. É possível isso? É possível isso. Agora, é possível que entenda que já tinha encerrado para ele? É possível. Eu não conheço um caso concreto como esse e eu não posso opinar porque eu não tenho conhecimento do que efetivamente aconteceu em nenhum dos casos. Todos os casos que eu vi foram por informações processadas em planilha do que efetivamente teria acontecido em algum lugar no estado de Mato Grosso. E aí isso eu repassei para a mídia. Agora, eu só posso, como juiz criminal e eleitoralista, dar opinião daquilo que efetivamente eu conheço. Né? Eu desconheço esses casos. Tá certo. Entendi. Professor. Saindo um pouquinho fora, e vamos voltar numa questão que todas as eleições, principalmente depois das urnas eletrônicas, vem à baila, vem à flora. Isso é comumente, é a questão do chamado voto impresso. E eu já ouvi pessoas advogarem o seguinte, olha, aquele voto impresso lá na urna
para que o eleitor saia com comprovante. Mas eu também já ouvi, em defesa enfática, e aí eu estou provocando a reflexão do senhor nesse sentido, de que temos que voltar lá no voto de papel mesmo, não é o voto da urna eletrônica, não. É o voto de papel, porque essa dá mais segurança, porque essa, se alguém reclamar, pode voltar a ser contado todos aqueles votos. Qual é a opinião do senhor a respeito dessas duas defesas, que eu repito, da maneira que eu ouvi, foram enfáticas, tanto de uma quanto da outra? A minha opinião a respeito dessa situação, ela é absolutamente adversa. Eu sou contra o voto impresso. Nós temos um custo muito alto para o cidadão brasileiro para fazermos uma eleição e nós iríamos onerar muito mais o brasileiro. Recentemente, nas últimas reformas que tivemos, eleitorais, nós tivemos a vedação expressa de possibilidade de financiamento privado de campanhas eleitorais. Não preciso declarar os motivos que todo mundo sabe, por quê, né? Que nós impedimos que isso possa acontecer. Entretanto, para que as eleições fossem feitas, os valores continuam os mesmos, né? Caro, portanto, né? A gente fala em 3,5 bilhões de reais numa eleição nacional, só como foi essa. Só que, na verdade, existe a propaganda eleitoral gratuita, que é feita no rádio e na televisão, que existe uma compensação fiscal para as empresas. Então, não é de graça, né? Isso também deve ser creditado ali. Nós temos o fundo partidário, que são dinheiros oriundos das multas e tal. Então, eu posso dizer para os senhores que uma eleição no Brasil, para o erário público, custa uns 6 bilhões de reais. E para a gente fazer um protótipo diferenciado, eu participei de uma apresentação de uma urna eletrônica que serviria, e é até interessante, ela não entregava para o eleitor, porque o eleitor precisa ter a segurança do sigilo do seu voto. Só cabe a ele a ideia de falar em quem ele votou, para quem ele quiser. Agora, nós temos um Código Eleitoral de 1965 que existia voto de cabresto, que o cara precisava comprovar para o pagador do voto ou para o mandante dele, aquele que tivesse hierarquicamente superior a ele, seja um chefe de órgão público, seja um dono de fazenda, seja um dono de supermercado, ele tinha que trazer de volta o seu comprovante para dizer que ele realmente votou naquele indicado pelo seu patrão. E graças a Deus hoje não temos mais isso, esse tipo de coação. Então vamos fazer o voto impresso para fazer uma contabilidade e a gente colocaria um saco grande e ele embaralharia aquilo ali, porque se você tivesse uma ordem daquilo, você pegava e comprovava lá no seu ordem de comparecimento, no livro que você registra. Mais fácil. Quem que foi o terceiro? O terceiro foi o Lorenberg. O terceiro voto, pega aí qualquer você falou que ia votar em mim, não. Então é o seguinte, é um retrocesso muito grande. E eu digo para os senhores que por que nós confiamos nos bancos que cuidam dos nossos dinheiros e a gente não confia na urna eletrônica, que é muito mais segura, feita por órgão estatal e não por órgão privado. Por que nós temos coragem de fazer transmissão bancária de dinheiro vivo para outras pessoas pelo celular? Por que nós colocamos a senha no celular e deixamos que o celular seja perdido ou roubado? Ok. Doutor Lídio Modesto, muito obrigado. O tempo que já voou, não é? A gente tem que encerrar o programa. Muito obrigado de verdade pela sua vinda aqui, esclarecedora, não é? A gente abordou alguns temas assim que eu particularmente me sinto satisfeito pela sua vinda, pelos esclarecimentos. Muito obrigado e aqui estamos sempre a postos para receber a Justiça Eleitoral de Mato Grosso para informar bem o nosso eleitor e também telespectador. Obrigado. Eu que agradeço o programa Opinião, agradeço o professor Lorenberg, Paulo, por mais uma vez ter essa oportunidade de estarmos aqui e, como você mesmo disse, embora o programa pareça ser longo, passa muito rápido, né? Boa. E a gente poderia falar sobre outras situações que aconteceram no nosso processo eleitoral, mas eu agradeço a oportunidade de termos levado aí ao conhecimento público os bastidores das eleições do Estado de Mato Grosso. Oportunidade não vai faltar, a gente vai sempre estar lá perturbando vocês, para vocês sempre estar aqui conosco. Aqui. Professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, juiz, e até amanhã, amigo telespectador. Boa noite também para a dona Sheila, que é a esposa aqui do doutor Lídio Modesto, que veio também acompanhando aqui, não é? E obrigado pela vinda também aqui, pela presença, a dona Sheila, esposa do doutor Lídio. A você, muito obrigado também. A gente se encontra amanhã em entrevista de amanhã com a Márcia Pinheiro, primeira-dama de Cuiabá, falar sobre Natal sem fome e outras questões ligadas à área social. A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, às 7h30 da noite. A gente espera você, tá?
Fica bem, fica com Deus também. Até amanhã.